Bom, até o momento nós comentamos de métodos baseados em amostragem de dados de treinamento, e agora que nós vamos discutir métodos que também têm uma injeção de aleatoriedade, certo? Nesse processo de treinamento. Então, dentro desse contexto de métodos que fazem amostragem de dados e possuem mecanismo para injetar aleatoriedade em seleções ou na construção de modelos, existe um algoritmo extremamente utilizado na literatura, né, cada vez mais utilizado, que se chama florestas aleatórias, ou Random Forest em inglês. Então, a ideia desse algoritmo, proposta por Preyman em 2001, é treinar várias árvores de decisão, cujas previsões são combinadas por votação majoritária uniforme, certo? Então, eu tenho uma árvore de decisão, eu tenho uma segunda, N árvores, e cada árvore vai me retornar uma saída. Então, vai prever, por exemplo, se é positivo ou negativo, se é da classe A, da classe B ou da classe C, e assim por diante. Todas essas N árvores, usualmente um número grande de árvores, 500, 1000, enfim, assim por diante, vão ser agregadas por uma votação majoritária uniforme e eu vou ter uma classificação final. Então, aqui deixo registrado a forma de agregação para florestas aleatórias. Agora, a pergunta que nós podemos fazer é o seguinte: como que eu posso introduzir diversidade no treinamento de florestas aleatórias ou de diversas árvores de decisão para construir uma floresta aleatória? Então, se vocês lembrarem, no início dessa aula, eu comentei de uma estratégia que poderia gerar diversidade, que era a ideia de bagging, certo? É fazer amostragens com reposição nos meus dados e para cada bootstrap que eu gero, que são essa amostragem com reposição, eu treino um modelo, normalmente um modelo com baixo viés, mas alta variância, que é exatamente o caso de uma árvore de decisão. Então, qual é a ideia de florestas aleatórias? Ela explora o mecanismo de bagging com um processo de seleção aleatória de atributos que visa gerar mais diversidade nessas árvores, que a gente vai discutir exatamente o que seria essa seleção aleatória de atributos. Então, o algoritmo de florestas aleatórias, ele começa fazendo diversos bootstraps, certo? Ele é baseado no mecanismo de bagging, então ele começa gerando N bootstraps a partir dos meus dados. Para cada um dos bootstraps, ele treina uma árvore de decisão. Então, eu vou ter aqui N árvores de decisão, e a ideia é combinar elas através de uma votação majoritária, que seria o segundo passo do bagging após gerar o bootstrap. Mas, no processo de treinar as árvores de decisão, florestas aleatórias introduz uma diferença no algoritmo de indução de árvores de decisão, é que ela considera apenas um conjunto aleatório de N atributos para fazer essa avaliação de qual é o melhor atributo para a divisão de nós. Então, se eu tenho D atributos na primeira divisão de nós, né, da nó raiz, eu tenho D atributos, eu não avalio D atributos. Eu sorteio M dentre esses D atributos e eu avalio esses N atributos para ver qual vai ser o melhor para aquele nó. Então, isso, junto com o processo de bagging, gera uma diversidade maior entre as árvores. E isso é uma coisa extremamente importante dentro de um ensemble, certo? Então, é importante a gente verificar que a cada passo de indução de nós, de uma árvore de decisão dentro do algoritmo de florestas aleatórias, a gente não avalia todos os D atributos, mas sim N atributos selecionados aleatoriamente. E é importante a gente perceber que essa seleção de atributos aleatórios, ela é feita sempre a cada divisão de nós, não é lá no começo do processo de indução de árvores. Toda vez que eu tenho que fazer uma divisão de nós, eu sorteio M atributos. E essa porção OB, que seria o out of bag, que é aquela porção que fica fora do bootstrap de treinamento, normalmente em torno de 1/3 dos dados, ele é usado para avaliar o modelo para aquela árvore específica. E também tem uma coisa bem interessante, que o algoritmo de florestas aleatórias, ele tem embutido um processo de estimar a relevância dos atributos. Ou seja, o quão importante é um atributo para o meu modelo, para o sucesso da minha classificação. Ele faz isso realizando perturbações nesses dados para um determinado atributo, ele perturba, né, faz, por exemplo, um shuffling, uma alteração aleatória dos valores, e ele compara como é que é o desempenho do modelo com e sem essa perturbação. Então, todos aqueles atributos que me causam uma perturbação maior nos dados, no desempenho,
a gente pode pensar que são atributos mais importantes para a classificação. Então, a gente vai discutir mais isso no curso, né, mais adiante, quando falarmos de seleção de atributos, mas ele é um algoritmo que tem essa característica, né, extremamente interessante do ponto de vista de problemas de classificação, que é verificar, dentre todos os atributos disponíveis, quais são de fato relevantes ou os mais relevantes para a minha tarefa de classificação. Então, florestas aleatórias, ou random forest, é um dos algoritmos mais competitivos que existem hoje. Então, em diversos domínios, comparando esse algoritmo com outros, eles tendem a ter um desempenho superior. Claro que a gente tem que pensar que aqui ainda vale o que a gente discutiu sobre não haver um melhor algoritmo universal, com melhor desempenho universal. A gente precisa testar, né, florestas aleatórias e outros algoritmos para cada um dos problemas que a gente vai trabalhar. Mas, de uma forma geral, esse algoritmo tende, sim, a superar outros algoritmos de aprendizado supervisionado. Então, aqui a gente vai ver um pseudocódigo, assim, bem genérico sobre treinamento de florestas aleatórias. Então, vamos assumir que eu tenho B bootstraps, tá? Aqui eu estou mostrando 3 bootstraps, normalmente a gente usa um número maior. 100, 1000, 500, enfim, tudo depende do que a gente tem disponível para treinar esses modelos. Então, para cada bootstrap, para cada iteração, né, de geração de bootstraps, eu vou obter um bootstrap de tamanho N a partir dos treinamentos, dos dados de treinamento, desculpem, onde esse N é o número de instâncias que eu tenho no conjunto de treinamentos. Então, se eu tiver 1000 instâncias, eu vou gerar um bootstrap com 1000 instâncias, mas com amostragem com reposição. Eu vou construir uma árvore de decisão a partir desse bootstrap que eu gerei, utilizando o algoritmo de aprendizado de árvore de decisão que nós vimos, mas existe uma pequena diferença. Dentro desse processo de gerar árvore de decisão, toda vez que a gente vai fazer uma divisão de nós, a gente seleciona M atributos aleatoriamente. Então, cada vez que eu vou introduzir um novo nó na árvore, eu seleciono M atributos dentre todos que eu tenho disponível e avalio dentre esses M atributos qual é o melhor atributo. O algoritmo de florestas aleatórias, por padrão, ele utiliza o índice Gini para fazer a definição, a escolha do melhor atributo, certo? Então, a gente escolhe o melhor atributo, faz a divisão de um novo nó, né, para esse melhor atributo, e repete isso iterativamente, né, incluindo um novo nó na árvore, enfim, seguindo aquela mesma ideia que nós tínhamos discutido de indução de árvore de decisão, aquele processo recursivo, só lembrando que toda vez que eu vou escolher um atributo para inserir um novo nó na árvore, eu nunca avalio todos os atributos, mas sim um subconjunto de M atributos escolhido aleatoriamente. Aí a gente pode se perguntar, quantos atributos eu tenho que selecionar aleatoriamente? É claro que isso é um hiperparâmetro do algoritmo, certo? Eu poderia tentar otimizar esse número de atributos, assim como o número de árvores que eu vou utilizar na minha floresta aleatória é um hiperparâmetro. Então, esse algoritmo ele tem 3 hiperparâmetros, que é o número de árvores, o número de atributos a ser mostrado aleatoriamente e o meu critério de seleção de atributos, que pode ser o ganho de informação, índice Gini e assim por diante. Então, existe um valor default padrão, né, recomendado na literatura para tarefas de classificação, que é a raiz quadrada do número total de atributos no meu dataset. Então, se eu tenho 100 atributos, a cada seleção de nós, de inclusão de nós, desculpa, eu vou selecionar 10 atributos aleatoriamente e eu vou escolher o melhor dentre esses 10 para adicionar a minha árvore. Então, esse é um valor default proposto na literatura, que quando a gente não tem a oportunidade de otimizar esse parâmetro, M, nós podemos optar por essa escolha. Até o momento, os algoritmos de aprendizado ensemble que nós discutimos eram baseados em classificadores homogêneos, certo? Eu tinha o mesmo classificador, então a árvore de decisão, a regressão, enfim, todos os mesmos classificadores sendo utilizados como componentes. Eu também posso utilizar a combinação de classificadores heterogêneos para gerar um ensemble. E a gente vai discutir agora 2 possibilidades nesse sentido. Uma das possibilidades chama stacking, que é a generalização em pilha. Então, em pilha, a gente já pode pensar, né, numa pilha de elementos, uma pilha de classificadores que vão ser adicionados. A diversidade no stacking ela é obtida a partir do uso de múltiplos algoritmos de classificação que são treinados e testados sobre os mesmos dados. Então, eu não faço variação nos dados, eu faço variação nos classificadores.
E eu faço esse processo de treinamento em camadas sucessivas e interligadas, certo? Então, antes a gente estava falando de treinamento mais paralelo, né? Ou, em alguns casos, como busca sequencial de modelos. Aqui a gente vai falar em camadas sucessivas. A primeira camada, ela é treinada com os dados originais, certo? E todas as camadas sucessivas, elas recebem como entrada a predição das camadas imediatamente precedentes e passam sua saída para a próxima camada. A decisão final é realizada por um classificador no nível mais alto, que a gente vai ver que é como metaclassificador. Usualmente, cada vez que eu crio camadas, eu aumento muito a complexidade desse modelo ensemble, usualmente a gente tem esses classificadores do tipo stacking em duas camadas. A camada de nível 0 são meus classificadores base. Então, por exemplo, eu tenho 10 classificadores base, todos treinados nos mesmos dados, mas com algoritmos diferentes. E aí, no nível 1, eu tenho o meu classificador combinador. Esse classificador combinador, diferente dos classificadores bases que vão aprender um modelo a partir dos dados originais, ele é treinado com as previsões dos classificadores base. Então, os atributos para esse classificador combinador não são os atributos dos meus dados originais, são as probabilidades preditas pelos classificadores base, ou o rótulo predito, né, dependendo do caso de como a gente quiser tratar o problema, mas é a saída dos classificadores base. Então, o que é esse classificador no nível 1? Que é aquele que vem após, né, na segunda camada, após um conjunto de classificadores base. Ele basicamente é um classificador que ele vai aprender uma combinação, provavelmente não linear e mais complexa entre os classificadores base, porque ele vai entender como que esses classificadores erram e qual seria a melhor combinação entre esses classificadores para eu melhorar o meu desempenho geral. Então, é bastante interessante esse tipo de ensemble, porque a gente não estabelece uma regra de agregação simples, mas sim a gente treina um classificador para aprender essa regra de agregação. Então, aqui eu vou mostrar um exemplo. Tá? Lembrem que a gente está falando de uma generalização em pilha de múltiplas camadas, mas usualmente o stacking ele é baseado em duas camadas. Então, na primeira camada, no meu nível 0, eu tenho os meus classificadores base. Eu tenho aqui meus dados de treinamento, então aqui eu tenho meus 4 atributos de entrada e aqui a minha saída esperada, certo? E eu uso esses dados de treinamento aqui, representados de uma forma bastante simples, um conjunto pequeno, para treinar 3 classificadores. Esses classificadores são modelos distintos porque a gente garante que cada um usa um algoritmo diferente para treinar. Então, embora eles usem os mesmos dados, no momento que eu analiso os mesmos dados com diferentes algoritmos, a gente vai ter diferenças na fronteira de decisão e no modelo que foi gerado. Então, a gente tem diversidade garantida por múltiplos algoritmos. Cada um desses classificadores, ele vai me gerar uma saída predita. Então, aqui, normalmente, o que se faz para poder ter uma saída predita para cada classificador, para cada instância, desculpem, é usar a estratégia de Leave One Out Cross Validation. Então, se vocês lembrarem da aula que nós discutimos sobre avaliação de modelos, a validação cruzada do tipo Leave One Out, ela pega um dos meus exemplos dos dados de entrada, separa para teste e treina um modelo com todos os outros N-1 exemplos. E testa nesse um exemplo que eu deixei reservado. E aí ele faz isso com o segundo exemplo, deixando ele reservado, e treina com todos os outros, testa no segundo exemplo e assim por diante. Então, qual é o efeito disso? Eu consigo ter uma predição para cada um dos meus exemplos no conjunto de dados de entrada, sem fazer treino e teste com os mesmos dados, que a gente viu que é uma péssima escolha. Então, eu faço esse leave one out. Então, por exemplo, eu treino o meu modelo com as instâncias 2, 3 e 4, e verifico a previsão dele para a instância 1. Depois eu treino com as instâncias 3, 4 e 1 e verifico a saída para a instância 2 e assim por diante. Então, cada um desses modelos, ele vai me gerar uma saída para essas instâncias. Aqui estou representando em função de rótulos preditos, positivo ou negativo, mas eu também poderia colocar como saída as probabilidades para cada classe, para um problema multiclasse. Tá? Um problema binário não faz muito sentido, porque eu vou ter uma probabilidade para a classe positiva e a classe negativa vai ser sempre 1 menos a probabilidade da classe positiva. Então, eu vou ter 2 atributos altamente correlacionados.
não vai agregar muita informação nesse processo de aprendizado de modelo, tá? Então, depois que eu tenho esse nível 0 me retornando as saídas por cada um dos classificadores, esse novo dataset que eu estou mostrando para vocês, que é composto pela saída de cada um dos modelos e mais a classe original, né, dos dados originais, representa um novo conjunto de dados de treinamento, que vai ser a entrada para o modelo no nível 1. Então, um modelo no nível 1, ele vai ser treinado em cima desse data frame, desse dataset, né, esse conjunto de dados, não vai ser em função dos dados originais. E aí eu vou ter esse modelo M4 que faz a tarefa, né, de combinar as saídas dos modelos base em uma nova saída, certo? Então, o processo de treinamento desse modelo vai ser sempre em função da saída dos classificadores base. A gente chama, em alguns casos, esse classificador gerado no nível 1 de um metaclassificador, né? Porque ele é um classificador que combina a saída de outros classificadores. Tá? Como é que eu faço a previsão para um dado de teste? Um exemplo desconhecido, como esse caso aqui. Tem um exemplo de teste com essas entradas e a saída desconhecida. Esse dado de teste é analisado por cada um dos classificadores base. Então, aqui no caso M1, M2 e M3. Esses classificadores base me retornam uma saída. Então, aqui a gente está usando o rótulo. Essas saídas compõem um novo conjunto de dados de teste, né, para o meu metaclassificador ou o meu classificador M4. Então, com base nessas saídas preditas por cada um dos classificadores base, o classificador M4 vai definir qual é a saída final. Então, a saída final dele, nesse caso, vai ser positivo, certo? A saída para essa entrada, ACCT, aqui, né, nos dados de teste, vai ser positivo. Então, o algoritmo que nós vamos discutir agora é uma variação de stacking. Se chama cascading e é a generalização em cascata. Então, no momento que a gente fala em cascata, a gente já pode perceber que não existe um empilhamento de classificadores. Eles são feitos de uma forma sequencial, mas não sequencial paralela. Cada classificador, a partir do segundo, ele, quando é treinado, carrega uma informação que vem do primeiro classificador ou dos classificadores anteriores, certo? Então, a ideia de cascading é fazer uma composição sequencial desses classificadores, baseados em algoritmos distintos, em que cada nível é construído com novos atributos que são gerados a partir da predição do classificador correspondente. Então, cada classificador, ele agrega aos dados originais a sua saída predita. E esse conjunto de dados originais mais saída predita vai ser analisado por um segundo classificador e assim por diante, agregando essas saídas preditas. Até que eu tenho um último classificador nessa cascata que ele vai fazer a decisão final desse ensemble, utilizando como informação para o treinamento todos os dados originais e todas as saídas preditas pelos classificadores que antecederam ele. Então, para ficar um pouquinho mais claro, eu vou mostrar aqui um exemplo. Supondo aqui que nós temos os nossos dados de treinamento originais e eu uso eles para treinar um classificador M1, certo? Treino um classificador M1 e esse classificador M1, de novo, a gente usa uma estratégia, né, que permita que eu tenha a previsão, né, de uma saída para esse classificador para cada instância no conjunto de dados original. Então, pode ser a divisão de validação cruzada, especificamente a leave one out, enfim, alguma que permita ter, então, para cada instância do conjunto de dados original, ela é utilizada uma vez, pelo menos, para teste, né? E nesse momento que ela é utilizada para teste, eu coleto a saída predita por esse classificador. Aqui eu estou mostrando em função de um rótulo, mas poderia ser uma probabilidade, como nós já discutimos. Qual é a diferença em relação ao stacking? A diferença é que esse classificador, após gerar essa saída, gera um novo dataset de treinamento composto pelos dados originais, aqui representados em vermelho, e pelo novo dado, novo atributo, aqui em roxo, que seria a probabilidade, ou a saída, o rótulo nesse caso, predito por esse classificador. Então, gera um novo dataset de treinamento. Bom, isso é feito de forma sequencial, então esse novo dataset, ele vai ser utilizado para criar um novo classificador, que vai ser treinado a partir desses 5 atributos e não mais 4.
E esse classificador também, por sua vez, após ser treinado, vai agregar nesses dados a sua saída predita. Então percebam que à medida que eu vou criando classificadores, eu vou aumentando o meu conjunto de dados. E a ideia é que os classificadores que estão mais à frente nessa sequência, nessa cascata, possam aprender esses padrões levando em consideração o que os classificadores anteriores retornaram como previsão. Tá? De forma que eu possa, principalmente, aprender instâncias em que os classificadores anteriores erraram, mas eu tenho a necessidade, né, o desejo de acertar para que eu tenha um bom desempenho geral do meu sistema, tá, de classificação. Então, isso é feito sequencialmente. Tá? Então, aqui, por exemplo, o classificador 3, ele após ser treinado com os dados originais mais as saídas preditas pelo classificador 1 e 2, ele gera um novo dataset, incluindo a sua saída predita, tá? E assim por diante. Então, a gente vai fazendo, por isso que é chamado cascata, porque eu não posso treinar todos os classificadores paralelo, né? De forma paralela, basicamente, eu preciso treinar um para depois treinar outro, assim por diante, para poder ir carregando essa informação que é a saída predita. Eu vou ter um último classificador, que vai ser o classificador que vai me fornecer a previsão final desse ensemble. Ele vai ser o classificador que vai ter todos os dados originais e todas as saídas preditas de todos os classificadores. Claro que eu posso pensar qual é o valor desse N, tá? Toda vez que eu crio muitos classificadores, eu posso até aumentar o desempenho, mas ao custo de uma complexidade bem maior de modelo. Então, na prática, muitas vezes vocês vão ver cascading com 2, 3, 4, 5 classificadores, tá? Vocês vão ver que chega um momento que realmente fica estagnado esse ganho de desempenho, então não vale a pena aumentar muitos classificadores. Isso pode ser até uma estratégia para selecionar o número de classificadores para utilizar nessa generalização em cascata. E cascade, de uma forma geral, é muito utilizado e tem grande potencial para domínios em que a gente não pode tolerar erros, como, por exemplo, detecção de fraudes, né, em uso de cartão de crédito, enfim, fraudes bancárias. Porque justamente se um classificador não detecta um erro, a gente tem a possibilidade de detectar esse erro com o segundo classificador ou com o terceiro e assim por diante. Tá? Então a ideia é que os classificadores que são treinados em sequência, né, a partir do segundo, possam, de alguma forma, entender, compreender, né, identificar e principalmente focar o aprendizado naquelas instâncias em que os primeiros classificadores não conseguiram resolver. Então, aqui a gente discutiu um conjunto de algoritmos baseado em ensemble. Eu enfatizo que não é um conjunto exaustivo, ou seja, existem outros algoritmos ensemble que a gente não tem a oportunidade de discutir na disciplina, por limitação de tempo, mas todos eles se baseiam em ideias muito próximas do que a gente está discutindo aqui. Existem razões, né, tanto estatísticas, computacionais, quanto representacionais para a gente utilizar ensemble. Então, a gente verificou que existem essas limitações que muitas vezes impedem que a gente encontre a melhor solução ou o melhor modelo para um problema, e Ensemble, por diversos motivos, nos fornecem, né, uma maneira de aproximar essas múltiplas soluções que nós podemos obter variando os dados ou variando o algoritmo, para tentar chegar mais perto desse ótimo global, que seria a melhor solução possível para o nosso problema. De uma forma geral, os ensembles demonstram um melhor desempenho que métodos individuais, por isso que eles são extremamente utilizados na literatura, principalmente para problemas mais complexos, que não são bem solucionáveis a partir de um ou outro algoritmo individual. Mesmo no contexto de aprendizado profundo, que a gente ainda vai discutir, mas que todos sabem, né, que tem um excelente desempenho, existem trabalhos mostrando que o uso de aprendizado ensemble, ou seja, múltiplos modelos de aprendizado profundo, também traz benefícios do ponto de vista de melhor desempenho. Então, o melhor desempenho de ensemble se traduz em maior poder preditivo, a maioria das vezes aumenta o nosso desempenho, mas também tem uma vantagem que nós não podemos esquecer, que é extremamente importante, que é a estabilidade e robustez do meu método, do meu algoritmo, o meu modelo de predição. Tá? Isso é extremamente importante naquela ideia de generalização, de aplicar em novos dados e garantir que eu vou manter aquele bom desempenho que eu vi em tempo de treinamento. Existe também uma outra vantagem, que métodos ensemble
reduzem a chance da gente escolher um algoritmo ruim. Eu posso treinar diversos algoritmos nos meus dados e encontrar um algoritmo aquele que melhor se adequa àqueles dados, aquele problema que eu estou tentando treinar, mas tudo isso é por uma avaliação estatística. Eu espero que aquele poder de generalização se repita, né, seja reproduzido quando a gente tem dados realmente novos e ainda desconhecidos. No entanto, se eu tenho múltiplos modelos que têm um desempenho próximo, né, satisfatórios e próximos, eu não tenho uma diferença do ponto de vista estatístico de um modelo que é muito melhor que os outros, qual que eu vou escolher? Então, eventualmente, eu posso escolher um modelo que não é o melhor para os dados desconhecidos, mas naquele conjunto de dados de treinamento, ele foi melhor que os outros que eu testei, e nesses casos é difícil a gente ter uma escolha só. Então, o uso de aprendizado Ensemble permite reduzir essa escolha de um algoritmo ruim, porque ele faz uma agregação de vários métodos. Então, se eventualmente aquele que eu escolher não é o melhor, no momento que ele agrega a saída de vários métodos para dados de teste, eu vou, de certa forma, diluir, né, esse desempenho não tão bom, não tão satisfatório, porque eu tenho outros classificadores ajudando naquela decisão. Então, é um tópico bastante interessante para vocês estudarem e lerem um pouco mais para quem se interessa, considerarem aplicar nos trabalhos e pesquisas de vocês. Eu deixo ao final desse material de aula um resumo bem visual de alguns dos principais métodos que eu discuti, e também só um par de slides discutindo sobre a diversidade em modelos de ensemble. Então, percebam que nenhum desses algoritmos que eu discuti tem qualquer critério associado a ampliar a diversidade entre os modelos, mas se vocês tiverem interesse em quantificar a diversidade entre os modelos que compõem o ensemble de vocês, existe um conjunto de métricas já disponíveis, eu deixei duas para consulta, assim, para vocês terem um primeiro direcionamento.